Boa noite, irmãos. Som. Boa noite. Por isso que ninguém tinha dado boa noite, né? Ninguém tinha ouvido, né? Agora está sendo ouvido, né? Então, boa noite mesmo, né? Abra suas Bíblias lá no Salmo 119, depois da primeira mensagem introdutória de semana passada. Hoje iremos iniciar, de fato, a exposição dos 8 primeiros versículos. Lembra que o Salmo 119 é um salmo acróstico, ou seja, cada bloco de 8 versículos inicia com uma letra, os 8 versículos iniciam com uma letra do alfabeto hebraico. Então nós dividiremos certinho assim, 8, para quem é bem metódico, vai gostar muito da exposição, porque sempre vão ser 8 versículos expostos. Olha que beleza, né? Então aquele que é bem assim, né, metódicozinho, vai gostar da exposição. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos do Salmo 119, talvez na sua versão tenha um Aleph ali antes, de fato é a primeira letra do alfabeto hebraico, então é com elas que esses 8 versículos se iniciam. Versículos dizem assim, então, Salmo 119, versículo 1 até o 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua palavra, neste salmo que fala justamente sobre ela mesma, sobre a própria Bíblia, sobre a revelação que o Senhor nos deu, e queremos agora ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, e pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, contamos com a tua iluminação para que essas palavras possam penetrar em nossos corações, em nossas mentes, que entendamos, sejamos por ela transformados, Deus. A minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. William citou aqui na ceia o paradoxo do estilo de vida daquele que é morto. E paradoxo significa exatamente isso. Significa algo que aparentemente é contraditório ou impossível. Quer seja simplesmente uma lógica, ou quer seja de fato algo talvez que não faça tão sentido. A Bíblia é cheia de paradoxos, né? Por exemplo, aquele que perder a sua vida vai ganhar a sua vida, né? Então, se você perde, você ganha. Isso é um tipo de paradoxo. Eu gosto muito de paradoxo. Talvez um dos mais famosos, talvez você já tenha visto falar do paradoxo do avô, ou do bisavô, trisavô, tem outras versões. Imagina que você consiga voltar no tempo, e voltando no tempo, mate o seu avô. Mas se você matou o seu avô quando voltou no tempo, você não nasceria. Então você não conseguiria voltar no tempo para matar o seu avô. Mas daí ele viveria. Então você nasceria. Ou seja, exatamente, isso é um paradoxo, né? E existem muitos outros, né? Existem aquela velha dica para você ter o chocolate e ele ser infinito. É sempre você comer a metade. Se você comer sempre a metade e comer sempre a metade vai sempre sobrar outra metade e ele nunca vai acabar, porque você sempre está comendo só a metade daquilo que sobrou. E você vai ficar infinitamente comendo aquele chocolate. Agora, tem um paradoxo que eu particularmente gosto bastante, porque está na Bíblia. Foi falado por Epimênides. Paulo cita na carta de Tito exatamente esse paradoxo. Paulo fala assim: um dos seus próprios poetas, né, um dos seus próprios poetas, que é este Epimênides, né, um grego cretense, falou: cretenses sempre mentirosos. E de fato ele escreveu isso. Epimênides escreveu que o cretense só escrevia mentira, só falava mentira. Mas qual é o problema? O problema é que ele era um cretense, ele era da ilha de Creta. Então, se ele está dizendo que todo cretense é mentiroso, mas ele é um cretense, ele está mentindo, logo essa frase dele é mentirosa. Então, na verdade, os cretenses não são mentirosos. Mas se os cretenses não são mentirosos, então essa frase que ele está dizendo é verdade. Então, sim, os cretenses são mentirosos. E aí a gente entra num loop infinito, porque isso é o paradoxo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque o Salmo 119 inicia com um paradoxo. Inicia com uma aparente impossibilidade. Estes 8 versículos nos convocam a uma obediência impossível. Nos chama a seguir, guardar, obedecer a palavra, mas ao mesmo tempo que o salmista vai reconhecer que isso é algo impossível para ele mesmo. E isso está expresso aqui nesses 8 versículos que nós veremos hoje. Os versículos podem ser divididos, esses 8 primeiros, nos 2 primeiros versículos, que são os únicos 2 nesse Salmo 119, logo eu vou falar sobre isso, que iniciam com essa expressão bem-aventurado, ou como são felizes. E de fato vai mostrar a felicidade de alguém que anda e obedece à palavra de Deus. Agora, nos versículos 3 até o versículo 6, ele vai mostrar a impossibilidade dele de fazer isso que ele acabou de dizer para a gente fazer. De como é feliz o homem que obedece à palavra de Deus. Ele vai mostrar como isso é impossível. Mas diante da intervenção divina, versículos 7 e 8, ele termina com algumas convicções, que eu chamei de convicções teocêntricas, e eu vou terminar a mensagem usando esses 2 versículos como aplicações para as nossas vidas. Então, os 2 primeiros versículos deste primeiro bloco dizem assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Mais de 60% das vezes que essa expressão bem-aventurado ou como é feliz aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, estão nos Salmos. Mais de 60% das vezes que essa expressão aparece no Antigo Testamento se consta em Salmo. Agora, só 2 delas aqui no Salmo 119. A gente já viu na mensagem da semana passada que os Salmos, um dos propósitos deles é mostrar exatamente isso. Um dos propósitos do Salmo, do livro como um todo, é mostrar como a pessoa que teme a Deus, como a pessoa que anda nos caminhos de Deus é feliz. Lembra que aqueles 2 salmos, o 1 e o 2, que servem como uma introdução, iniciam com bem-aventurado, essa é a primeira expressão do livro de Salmo, e termina o segundo salmo no versículo 12, que é o finalzinho dessa grande introdução do livro de Salmos, termina bem-aventurado aquele que se refugia nele, mostrando que o propósito dos Salmos é de fato esta alegria para nós, é buscar a bem-aventurança, a alegria para o cristão. Agora, o Salmo 119, então, vai seguir essa mesma tônica. Ele não precisa ficar repetindo o Salmo inteiro, porque são 176 versículos que vem pela frente aí na nossa exposição, mas ele já inicia com as 2 vezes que isso acontece no Salmo 119, para mostrar que tudo que ele vai falar a partir daqui visa, no fim das contas, a felicidade daquele que teme a Deus. Isso é interessante, porque o Salmo vai falar sobre lei, sobre mandamentos, sobre estatutos, sobre ordenanças, todas aquelas palavras que às vezes nos arrepia, como o William falou na ceia, né? Obedecer a governança, né? Os nossos governantes. Quando a gente fala em obedecer, em lei, em mandamento, parece que o nosso coração já cria aquela raiz de rebeldia e a nossa tendência é já se rebelar contra aquilo que vem. Porque a gente olha para uma lei sempre como uma coisa, parece que para barrar a minha felicidade. Sempre que o Congresso está reunido e fala assim, eles estão bolando uma nova lei, principalmente quando é de madrugada ou quando está todo mundo comemorando, você já imagina, vem algo para dificultar a vida do brasileiro. Ninguém pensa, poxa, eles estão bolando uma lei, que bom, eles amam a gente, né? É sempre algo para dificultar. Agora, o que o salmista vai fazer é quebrar isso na nossa mente e mostrar que a lei de Deus, pelo contrário, ela visa sim a felicidade daqueles que servem. Todo o Salmo 119, que fala sobre a palavra, vai escancarar para a gente que só existe felicidade verdadeira quando a gente obedece à palavra de Deus. Esses 2 versículos que falam sobre essa felicidade são escritas de maneira... Aliás, todo o Salmo 119 são escritas de maneira proverbial. O que significa isso? Significa que cada versículo tem um começo, meio e fim. Vocês perceberam, né? Cada versículo não é uma narrativa, ou não é um texto seguido, assim, basicamente. Embora tenha uma unidade de pensamento, mas se você selecionar um versículo, como um, por exemplo, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Pronto, é uma mensagem completa. O versículo 2, como são felizes os que obedecem aos seus estatutos,
e de todo o coração o buscam. Pronto, é uma mensagem completa. Isso é proverbial, são provérbios curtos que falam sobre a palavra de Deus. Agora, esses dois que falam sobre a bem-aventurança, tem dois paralelismos ali. No primeiro, o paralelismo é um paralelismo externo, e no segundo é um paralelismo interno. Percebam que as palavras que ele vai usar no primeiro versículo é as palavras andar e viver. Ou seja, mostra como nós nos portamos neste mundo. Talvez aquilo que as pessoas vejam sobre as nossas vidas, o jeito que nós andamos, o jeito que nós vivemos neste mundo. Agora, o segundo paralelismo, o segundo versículo, fala sobre obedecer, que também pode ser a tradução da palavra guardar, a mesma ideia no hebraico, né? Guardar e obedecer. E a segunda fala de buscar de todo o coração. Veja que a ideia aí já não é algo somente externo, mas é algo interno também. O que o salmista quer dizer nesta introdução do Salmo 119 é que a palavra de Deus deve estar dentro de nós e, ao mesmo tempo, mostrada com as nossas vidas fora de nós. Quando uma dessas coisas não acontece, algo está errado. Talvez alguns mostrem uma vida aparentemente cristã. Mostrem uma vida que você olha e fala, parece que esse cara é crente. Porque muitas vezes a pessoa começa a frequentar uma igreja e aprende as músicas, aprende o linguajar, cumprimenta o outro. Paz, irmão, bênção. Sabe aquela linguagem nossa que as pessoas vão falar, esse cara deve ser crente, esse vai numa igreja. Mas ele, externamente, ele aprendeu algumas coisas, mas não está lá dentro no coração. E o contrário também pode acontecer. Pode ser que alguém diga e mostre claramente, eu amo a palavra de Deus, eu guardo no meu coração. Mas quando você olha para a vida da pessoa, fala assim, espera aí, não parece muito que você tem a palavra internalizada no seu coração. O que o salmista vai mostrar para a gente é que as duas coisas importam de fato. Não importa só crermos, mas temos que viver. E não importa só vivermos, temos que ter a palavra internalizada. A ideia da verdadeira felicidade é ter a lei de Deus nos nossos corações, mas ao mesmo tempo mostrar isso no nosso estilo de vida. E essas duas coisas são importantes. Portanto, viver em santidade é tão importante quanto memorizar um versículo bíblico. E essas duas coisas têm relação. Quanto mais eu memorizo versículos bíblicos, mais eu vou andar em santidade. Quanto mais eu ando em santidade, mais eu vou ter desejo de memorizar e guardar a palavra dentro de mim. Essas duas coisas estão relacionadas, a externa e a interna. E eu devo dar atenção para essas duas. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis e vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. Agora, guarde uma palavrinha que vem aqui. Essa palavrinha irrepreensível. Porque é aí que começa o paradoxo. O texto está dizendo, o salmista está nos mostrando que o caminho do Senhor é um caminho irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não é passível de repreensão. Aquele que não pode puxar a orelha de vez em quando. Agora, convenhamos, né? É raro um dia que a gente coloca a cabeça no travesseiro e pense, se é que isso é possível, né? Hoje eu não mereci nenhum puxão de orelha de Deus. Hoje, olha, 100% de santidade na minha vida. É bem provável que há um pouco de murmuração, há um pouco de reclamação, há um pensamento sobre alguém que você não deveria ter, errado de alguém, às vezes fofoca, às vezes um bisbilhotar ali, ou ficar olhando a vida alheia no Instagram, que vai gerar inveja, que vai gerar cobiça, que vai gerar julgamentos porque a pessoa postou aquilo. Isso tudo para falar daqueles pecados que estão mais socialmente aceitos, embora sejam pecados do mesmo jeito. Agora, o texto está dizendo que os caminhos do Senhor são caminhos irrepreensíveis. Aquele que anda nos caminhos de Deus, anda de modo irrepreensível. Está vendo que o paradoxo começa a se formar? Como que eu vou ter uma felicidade em andar em algo que, na verdade, é irrepreensível, sendo que eu sou o repreensível? Eu termino o meu dia colocando a cabeça no travesseiro e tendo muitas vezes vergonha de como foi o dia e pedindo perdão a Deus. Meu Deus, mais uma vez esse pensamento, Deus, mais uma vez essa frase, e transforma a minha vida, e muda a minha vida. Então, como eu vou conseguir essa vida de felicidade num caminho que tem que ser perfeito?
que tem que ser irrepreensível. E aí o salmista começa então a construir o seu paradoxo. Isso vai ficar mais claro nos versículos 3 até o versículo 6. Versículo 3 a 6 diz assim: não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Veja o que o salmista está dizendo. O salmista está falando assim: os decretos de Deus, os mandamentos de Deus, foram ordenados para serem fielmente obedecidos. Essa palavra fielmente obedecido, esse advérbio, pode ser traduzido por extremamente obedecido. Mas ficaria estranho no português, né? Você obedecer de modo extremado, extremamente obedecido. Mas essa é a ideia mesmo. A ideia é assim: Deus não deu alguns mandamentos para você optar. E quem sabe numa probabilidade dizer assim, bom, vamos só pegar os 10 mandamentos. De 10 mandamentos, 6 já é maioria. Então, tá bom demais, né? Bom, 6 de 10 tá na média, passaria de ano, né, numa prova. Tá bom, em alguns lugares, né? Alguns a média é 7, né? Mas assim, já passaria de ano 6 de 10. Não, a ideia é que Deus ordenou, decretou estes mandamentos para serem completamente, extremamente ou fielmente obedecidos. Não há opção para a gente. O que nos coloca nessa situação de impossibilidade? A gente olha para os 10 mandamentos e talvez pense, bom, os 10 mandamentos falam para a gente não matar. Ufa, pelo menos um. Pelo menos um. Eu nunca matei ninguém. Fala para não adulterar. Você fala, ufa, pelo menos mais um, que eu nunca adulterei. Mas aí fala para a gente ser obediente a pai e mãe, honrar o pai e mãe. Aí você fala, tomara que ninguém ligue para minha mãe aqui, para perguntar como foi a minha infância e a minha adolescência. Está vendo que as coisas começam a ficar mais difíceis para a gente? E se não bastasse isso, vem Jesus no Sermão do Monte e fala que qualquer um que olhar para outra pessoa de maneira com segundas intenções já adulterou no coração. Aí pronto. Ou qualquer um que já desejou mal para o seu irmão, já matou ele no seu coração. Ou seja, se restava um pingo de dúvidas de que a gente não consegue obedecer nenhum dos mandamentos, Jesus veio e deixou claro para a gente que isso é impossível de fazer. O salmista expressa isso no versículo 5 com o termo que ele usa no começo é um termo que em hebraico é bem assim, né? Se fosse possível. Esse quem dera na minha tradução. É uma ideia assim, né? Quem dera. Assim, o meu sonho é que isso acontecesse. E veja que a expressão que ele usa, quem dera fossem firmados os meus caminhos. Perceberam a voz passiva que ele usa aqui? E essa voz passiva é importante. Porque ele não está dizendo assim, quem dera eu conseguisse firmar os meus caminhos. Quem sabe, de alguma maneira, eu consigo, por muito lutar, firmar o meu próprio caminho. Pelo contrário, ele usa uma voz passiva dizendo, quem dera os meus caminhos fossem firmados. E se eles vão ser firmados, eles vão ser firmados por alguém que irá fazer isso por ele. As palavras que ele usa aqui refletem Deuteronômio capítulo 5. Abram lá. Lembra que eu já falei isso para vocês algumas vezes? A base teológica de todo o livro poético e profético e até narrativo do Antigo Testamento é o Pentateuco, a Torá. E tudo que vem escrito depois, basicamente, é construído em cima disso. Deuteronômio capítulo 5 é a repetição dos 10 mandamentos, que se encontra também em Êxodo capítulo 20. Então lá no versículo 6 inicia, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da escravidão. E aí começa a repetição, que é o que significa Deuteronômio, uma segunda lei, né? Essa repetição, essa lei dada outra vez, ratificada ali para o povo.
não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, e ele vai iniciar até o versículo 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás e tudo mais. E quando ele chega lá no versículo 29, versículo 28, para contextualizar, diz assim, Moisés falando para o povo, o Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse, ouviu o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Quem dera, eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Essa ideia de Deus dizendo assim, olha, o povo está aí batendo no peito dizendo, nós obedeceremos os mandamentos de Deus. E Deus olha para eles e diz assim, quem dera se eles tivessem essa disposição realmente. Porque se você continuar umas páginas para frente, na verdade umas páginas para trás também, depois de que Êxodo 20 foi dito, e umas páginas para frente, como o livro de Josué, Juízes, especialmente depois, você vai ver que na verdade esse povo está longe desse desejo, dessa convicção realmente de seguir a lei do Senhor. O que o salmista está dizendo aqui é muito mais sincero com o seu próprio coração do que aquele povo que ao ouvir os 10 mandamentos disse, nós seguiremos essas palavras, mas passou um tempo e já não seguiram as palavras. O salmista, ao contrário disso, está refletindo as palavras de Deus e dizendo, quem dera, diante destes decretos, desses mandamentos, dessa lei de Deus, quem dera eu tivesse alguém que me ensinasse esses decretos, que me mostrasse esses decretos, ou para usar a linguagem dele aqui, que fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Veja o que ele fala no versículo 6. Então, não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Ou seja, se a gente pegar os 4 e os 5, desculpa, os 5 e os 6, e inverter a ordem, tá? E mostrar assim, seria o contraponto disso, na verdade. Se ele está dizendo assim no 5, quem dera fossem firmados os meus caminhos, e aí eu não ficaria decepcionado. O contrário disso é, se os meus caminhos não forem firmados por alguém, então eu vou ficar decepcionado ao olhar para os mandamentos. Ou seja, quando nós estamos numa situação, só nós mesmos por conta, o homem, sem nenhuma ajuda de fora, sem a ajuda divina, o que nos causa a reação que devemos ter aos mandamentos é de decepção. É de olhar para o mandamento de Deus e falar assim, que ordem é essa que eu não consigo obedecer? Não é aquele mandamento fácil do tipo assim, a mãe chega para o filho, né, e fala assim, você pode ir lá pegar um copo d'água e voltar? Claro, né? Vou lá, pega água e volta. Você olha, tem água derramada pela cozinha, tá? Mas pelo menos pegou a água ali e tudo mais. Não, é aquele mandamento impossível de obedecer. É aquele mandamento que o filho fala assim, mãe, como eu vou fazer isso? Eu sou uma criança, não tem como. Sem uma ajuda externa, nós olhamos para estes mandamentos de Deus e ficaríamos decepcionados ao lê-los. Agora o salmista diz, quem dera os meus caminhos fossem firmados na obediência dos teus decretos. Aí sim, só desse jeito, não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. A única forma de mudar a nossa reação a quando nós lemos os mandamentos de Deus é se nós temos a convicção de que alguém externo a nós, que é o próprio Deus, já agiu no nosso coração. Se toda hora que você se depara com um mandamento divino, você imagina que isso é algo que vai estragar o seu prazer, a sua felicidade, é Deus sendo mais uma vez cortando o seu barato ou algo assim, é porque Deus ainda não agiu no seu coração. Porque quando Deus age no nosso coração, a gente olha agora para os mandamentos, não mais com esse olhar de pesar, de decepção, mas como uma oportunidade que Deus está nos dando de viver uma vida feliz aqui neste mundo. A gente começa a olhar para a lei de Deus de maneira diferente. A gente não olha mais como o pessoal do mundo aí olha dizendo assim, esse pessoal crente, deve ser muito ruim ser crente. Você só pode ter relação depois do casamento. Vou falar só isso porque tem crianças aqui, cada pai explica. Antes do casamento.
Você não pode pegar e encher a cara e ficar bêbado aí como todo mundo. Né? Você não pode isso, não pode aquilo, não pode ter vício, não pode ter isso aqui. Poxa, que vida sem graça. O cristão olha para tudo isso e fala assim, que bênção que eu tenho esses limites na minha vida, porque é justamente neles que eu posso desfrutar daquilo que Deus me deu de maneira tranquila, segura, e nisso ser feliz e não ser escravo de todas essas coisas. Veja, o único fator que vai mudar a maneira como nós olhamos para os mandamentos, os decretos de Deus, é o próprio agir de Deus em nossas vidas. Este anseio do salmista é respondido no final destes 8 versículos, e eu vou falar disso no final. Quando ele diz, quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. O Salmo termina então no versículo 7 e 8, dizendo assim, eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Veja que o salmista muda de uma realidade da felicidade, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, tá? Os 2 primeiros versículos, para depois uma sinceridade com o seu coração e diante da realidade de que para ele é impossível nem olhar para os mandamentos com felicidade, mas com decepção, se alguém não agir e intervir na vida dele, para depois terminar com 2 expressões daquilo que ele vai fazer. 2 frases no futuro, 2 frases parece que diante de toda essa realidade, dizendo qual vai ser o passo dele a partir de agora diante disso. Veja que, quando nós nos deparamos com algo impossível para a gente, a nossa reação é de desânimo, a nossa reação é de frustração. Imagina você abrir um exame numa prova um dia, e sabe quando você lê e fala assim, acho que eu estou na matéria errada? Tudo que está escrito ali, você fala assim, não é possível, eu estou em outra matéria, você não sabe nada ali da prova, aquilo é impossível. A sua reação não é de empolgação e fala, vou ficar 2 horas empolgado aqui. Você fica assim, o que eu estou fazendo? Isso é impossível de ser respondido. Agora, não é interessante que diante desta impossibilidade que o salmista mostra, há 2 frases de ânimo em relação ao futuro, 2 frases de alegria, 2 frases de convicção. Ele diz 2 verbos aqui, eu te louvarei e obedecerei. A primeira reação que eu tenho diante disso, não sei vocês, é cuidado. O povo de Israel falou isso. Nós obedeceremos aos teus decretos. E Deus disse, quem dera se eles tivessem a disposição. Porque eles não vão ter essa disposição sempre. Deus conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos conhecemos. Agora veja que a ordem aqui importa. O povo de Israel, ao ouvir os mandamentos, disse, nós obedeceremos. E Deus reagiu àquilo que ele disse. Aqui, diferente, o salmista, ao ouvir os mandamentos de Deus, primeiro clama a Deus, quem dera alguém tivesse e interviesse na minha vida. Para então ele dizer, eu vou obedecer aos mandamentos. E essa ordem muda todas as coisas, porque uma coisa é alguém tentar obedecer por si só. Outra coisa é alguém tentar obedecer reconhecendo que é impossível, e é justamente diante desse reconhecimento que Deus age em nossas vidas. Outra coisa que me chama a atenção nessas 2 consequências, né, ou dessas 2 convicções, desses votos que ele faz praticamente aqui, é que isso exprime muito bem, resume muito bem a nossa proposta para esta série aqui. Ele usa uma expressão de louvor e usa uma expressão de obediência à palavra. E o que nós estamos tentando realmente com essa série é mostrar que essas 2 coisas estão em conexão. Lembra que uma vida de obediência à palavra nos conduz ao louvor, nos conduz a uma vida de louvar, exaltar e glorificar o nome de Deus. E do mesmo jeito, uma vida de louvor a Deus vai nos voltar para a palavra de Deus. Por isso que essa série chama do louvor à palavra. O texto está mostrando aqui no versículo 7 que ele vai louvar a Deus de coração sincero. Isso é possível depois que Deus age em nossas vidas. Lembra que para o judeu aqui, o coração refletia o todo do seu ser. Na cultura judaica, coração não tinha a mesma conexão que nossa cultura tem, que é de onde sai
as emoções, né? Quando a gente fala assim, eu abri meu coração para a pessoa, é porque eu contei para ela tudo aquilo que estava lá dentro, quanto eu era apaixonado pela outra pessoa, né? E tudo mais, né? Quando a gente pediu em casamento, teve tudo isso daí ou não? Tem que ter, né? Assim, sabe aquele negócio de assim, abrir o coração para outra pessoa? Para o judeu, não. Para o judeu, isso era as entranhas, lembra, né? Aquelas borboletas ali no estômago, tá? Ali lá. O coração, para ele, é a ideia da inteireza da pessoa. Então, quando ele diz, eu te louvarei de coração, ele está dizendo, eu vou louvar com todo o meu ser. E isso é interessante para nós hoje, quando nós confundimos muitas vezes louvor com aquele momento que nós tivemos aqui. Muita gente imagina que o nosso louvor é quando você está aqui cantando a Deus. E de fato isso faz parte do louvor. Mas o verdadeiro louvor bíblico é aquele que é feito com todo o nosso ser. Até quando você está quieto e calado. Não fique calado durante o louvor. Tá? Mas quando você está quieto e calado, você continua louvando a Deus. Você está lavando louça, dirigindo seu carro, ou fazendo qualquer outra coisa, estudando, você está louvando e exaltando a Deus. Mas lembra daquele paralelismo interno e daquele paralelismo externo dos dois primeiros versículos? Por isso que ele diz, eu te louvarei de todo o coração e com o coração sincero. Ou seja, eu estou com todo o meu ser envolvido ali e aquela expressão é uma expressão sincera. Há uma conexão entre aquilo que está aqui dentro e aquilo que é visto lá fora. Não há uma desconexão entre isso. Não há o que muitas vezes as pessoas aí fora dizem, do tipo, você é crente igual aquele crente ali? Porque aquele diz ir na igreja, mas se você der uma olhada na vida dele. Não, há uma conexão entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós praticamos. E isso é um louvor sincero de coração a Deus. É quando está todo o nosso ser envolvido e com sinceridade, com harmonia entre aquilo que está lá dentro, a palavra internalizada de todo o nosso coração e também externamente numa prática que condiz com aquilo que nós cremos. O salmista está sendo ousado aqui nessa expressão. Eu te louvarei de coração sincero. Agora, o versículo 7 ainda diz quando isso é possível. Veja, porque, eu já falei isso para vocês este ano aqui, a intencionalidade dos nossos atos pouco importa para Deus. Você pode ter uma boa intenção, mas se você não estiver andando de acordo com a palavra, você pode ter uma boa intenção, mas está agindo de maneira errada. E Deus não vai olhar para a sua boa intenção. O que Ele vai olhar é para a sua obediência, para a sua fidelidade à palavra. Por isso que o salmista diz, eu te louvarei de todo o coração, mas só quando aprender as suas justas ordenanças. Enquanto a gente não aprender a palavra de Deus, a gente não vai conseguir louvar a Deus de maneira sincera com todo o nosso coração. A gente não vai saber como se portar neste mundo. A gente não vai saber como trabalhar neste mundo. A gente não vai saber como cantar aí neste mundo. A gente não vai saber o que fazer durante o culto, porque tem gente fazendo de tudo que você imaginar num culto a Deus, achando que pode fazer tudo, porque não lê a palavra de Deus, aquilo que Deus já revelou. Tem gente que acha que pode ser cristão, eu falei isso para vocês semana passada, e fazer o que quiser com a sua vida, porque não olha para a palavra de Deus. O salmista está dizendo, eu só vou te louvar de todo o coração e de coração sincero, quando eu aprender as tuas ordenanças, quando eu olhar para a tua palavra. Porque é só quando a gente olha a palavra que a gente vai poder obedecer aquilo que nós estamos. Por isso que no versículo 8 ele termina dizendo, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Agora guarde essa frase no final. Nunca me abandones. Porque é esta frase que resolve todo o paradoxo. É justamente a presença de Deus e o clamor do salmista dizendo, nunca me abandones, que fecha as contas deste paradoxo, que torna aquilo que aparentemente era impossível numa realidade agora para o cristão. Não que nós vamos deixar de pecar, a gente sabe que isso não é verdade. A gente continua sendo sincero conosco mesmo e dizendo assim, eu sou um pecador, eu continuo pecando, mas eu sou um pecador agora perdoado pela graça de Cristo, pela obra na cruz. De modo que agora Deus me olha não diretamente para mim como um pecador condenado, mas passando pela graça, pelo perdão, pelo sangue de Cristo,
E como Ele carregou os meus pecados na cruz, e como Ele está presente comigo, e como Ele me perdoou, agora Deus me olha por meio dele como alguém que não tem mais pecado, alguém que é irrepreensível, não por méritos próprios, mas pelos méritos do próprio Cristo. O salmista está reconhecendo isso. Obviamente ele não tinha a revelação da morte de Cristo na cruz aqui para ele, mas ele tinha a certeza de que sem a intervenção do próprio Deus, tudo que ele descreve aqui nesses 8 primeiros versículos seria impossível. Ele escreveu essa impossibilidade, ele descreveu esse paradoxo. A palavra de Deus, a obediência nos faz ser felizes, mas é impossível para a gente obedecer. Então como eu vou ser feliz diante disso? É justamente quando o próprio Deus intervém em nossas vidas. E Ele clama por isso. Nunca me abandones. Queria terminar deixando esses 2 desafios com vocês. Primeiro desafio, no versículo 7. Viva uma vida de louvor a Deus. Isso significa que você vai ter que trabalhar de maneira diferente, sendo honesto no seu trabalho. Significa que você vai estudar de maneira diferente. Significa que você vai ter reações a situações de maneira diferente. Porque nós cremos num Deus que é soberano, num Deus que está no controle de todas as coisas. Quando coisas ruins acontecem, óbvio que a gente fica triste, mas nós temos reações diferentes, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Viver uma vida de louvor a Deus é ver uma vida em que a palavra de Deus vai ser refletida no nosso ser. Agora, não é à toa que ele usa a expressão aqui, louvor, que é de fato um termo muito usado na musicalidade do judeu. Porque a nossa vida, tinha um professor meu no seminário que dizia assim, que uma geração canta a que a próxima geração vai viver. Repare todas as músicas que nós cantávamos na nossa infância, como Mamonas Assassinas e todas aquelas outras que eram tão bonitinhas, e repare o estado da nossa sociedade hoje. Repare o que a geração de 70 cantou e o que veio logo depois. As músicas estão muito relacionadas com as nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós vemos, de maneira que nós vemos o mundo. Então não pense que louvor, ou cantar, ou qualquer outra dessas expressões são neutras em si. Todas elas carregam as visões daqueles que estão escrevendo. Por isso que uma vida de obediência vai ser vista também na maneira em que a pessoa canta, no como ela interage com música, com o que vem na cabeça dela durante o seu dia, o que ela ouve no seu rádio. Tudo isso vai ser uma extensão de uma vida de obediência à palavra de Deus. Agora, talvez, diante disso, sei que você vai me dizer e falar assim, e eu espero que você diga isso se você for sincero com o seu coração. Você vai falar assim, isso é impossível. E sim, isso é impossível, é isso que nós aprendemos. Mas lembre-se, nunca me abandones. A segunda aplicação aqui é justamente o que vem no versículo 8. Faça este compromisso com Deus. Saia daqui hoje dizendo, eu não só te louvarei, mas eu obedecerei aos teus decretos. Então, se você não conhece os decretos de Deus, leia a palavra mais na sua casa e anote os mandamentos, os decretos de Deus. A palavra de Deus tem, de fato, a ordem e mandamento para toda a nossa existência. Se você está com dificuldade de alguma área de saber o que Deus quer, leia a palavra, procure, fale com alguém aqui, a liderança da igreja, e a gente vai mostrar para você como a Bíblia fala isso que você está passando. Então anote, decore este versículo e diga, eu vou viver de acordo com este decreto de Deus. Mas diante disso você vai se deparar com a impossibilidade do seu coração. É o momento de você dizer mais uma vez, nunca me abandones. Irmãos, graças a Deus que o salmista termina assim, esse salmo. Pelo menos esse trecho do salmo. No início, a introdução do salmo 119. Nunca me abandones. Quero te convidar a baixar a sua cabeça agora. Feche seus olhos. E repita essas palavras como uma oração a Deus. Pode ser palavras simples. Nunca me abandones. Mas, irmãos, essas palavras mudam toda a nossa realidade de vida.
a presença de Deus, a graça de Deus em nossas vidas, a obra de Cristo por nós, quando nós clamamos, nunca me abandones, é isso que muda a nossa vida. Não seja autossuficiente, não bata no peito e diga, eu louvarei, eu obedecerei, antes de dizer, nunca me abandones. Deus, essa é a minha oração pela minha vida, pela vida desta igreja, pela vida daqueles que estão aqui, Deus. Que o Senhor não nos abandone. Nós carecemos da Tua presença diariamente em nossas vidas. Nós conhecemos os nossos corações. Nós sabemos realmente que está aqui dentro. Nós queremos, claro, obedecer a Tua palavra. Nós queremos louvar o Senhor. Nós queremos prestar a Ti toda a adoração que só o Senhor merece. Mas nós conhecemos os nossos corações. Por isso clamamos, Deus, nunca nos abandone. Em nome de Jesus. Amém.